Gênese no lar. Evangelho no coração. Manhã de oração, de reencontro, de intercâmbio com os nossos benfeitores da vida maior, com os amigos que participam desse evento. Todas as manhãs, de segunda a sexta, nos reunimos em torno dessa mensagem extraordinária oferecida pelo Cristo. E rever amigos sempre nos alenta, nos motiva. Então, muito obrigado pela sua audiência, por estar conosco no canal, na Casa de Kardec. Que possamos então, meus amigos, juntos nos envolvermos ainda mais nesse projeto. Hoje, pela manhã, estávamos refletindo em torno da mensagem que nos foi orientado para trazer para vocês. Espero que ela chegue devagarzinho, com muito carinho e toque o seu coração. Tema de hoje: teu lugar. Nós vamos trabalhar com o texto do livro Alma e Coração, que trará uma mensagem, portanto, para o nosso dia a dia. Mas antes estamos fazendo um estudo sequenciado do livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. Nós estamos trabalhando o capítulo 18, Os tempos são chegados. Sinais dos tempos. Hoje, dando prosseguimento, é o item de número 3. Eu vou convidá-los para nos acompanhar. Mas antes, ainda, vamos lembrar o Espírito de Verdade. No prefácio do Evangelho diz assim: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Vamos lá? Então agora, o livro A Gênese. Kardec diz assim: porque o movimento progressivo da humanidade é inevitável, porque está na natureza. Não se deduz que Deus seja indiferente a ele e que, tendo estabelecido as leis, ele retornou à inatividade, deixando as coisas por conta própria. Não há dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, mas isso porque sua vontade é eterna e constante. E seu pensamento anima todas as coisas sem interrupção. Seu pensamento, que penetra tudo, é a força inteligente e permanente, que mantém tudo em harmonia. Se esse pensamento cessa por um só instante, o universo seria como um relógio sem pêndulo. Deus vela sempre pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são nomeados ministros encarregados dos detalhes, de acordo com as atribuições correspondentes ao seu grau de adiantamento. Contextualizando para aqueles que não acompanharam os 2 encontros anteriores, Sinais dos Tempos é um capítulo que vai dialogar com o momento que vivemos na humanidade, de profundas transformações. Então, se a gente voltar
Lá para o primeiro item, Kardec diz que somos informados em todos os lugares que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. No último encontro, dialogamos sobre a harmonia na criação, tudo se revelando como providência. No encontro de hoje, o texto que acabamos de ler trata desse movimento progressivo da humanidade como uma força inevitável, porque está na natureza, e vem nos apresentar uma reflexão em torno do Criador, que não está indiferente à sua criação, e muito menos que estabeleceu leis, que são as leis da natureza, e depois ele descansou, conforme o próprio texto constante no livro Gênesis de Moisés. Descansou no 7º dia. Moisés estava errado quando escreveu? Não, porque é uma figura, é uma metáfora, para se passar uma ideia dos ciclos evolutivos. Então o Criador, vejam bem, a definição kardeciana, Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então ele criou e descansou? Não. Ele cria permanentemente. Então nós não podemos olhar para esse diálogo com aquela visão acanhada da matéria, inclusive sobre a questão da própria avaliação do tempo. Porque a medição nossa, ela é apenas circunstancial, necessária para o espaço que nós ocupamos aqui na Terra. Mas, sob o ponto de vista cósmico, universal, ela perde completamente o sentido. É o mesmo que querer dizer que a Terra é plana, porque a gente só tem uma visão limitada. Ou dialogar sobre o ponto de vista do universo, dizendo que o céu está no alto. Bom, ele não está no alto. O céu circunvolve, se eu posso assim dizer, o planeta. Então ele está em cima, ele está do lado, ele está embaixo, porque a Terra é redonda. Olha o movimento. Isso é só para falar da nossa visão extremamente limitada e da nossa compreensão muito acanhada. Então Deus não está indiferente, ele oferece as leis, e as leis são imutáveis. Lei divina não muda, somos nós que adequamos. A gravidade não muda, a eletricidade não muda. Só para dar uma ideia, tá bom? Mas o Carlos Alberto, e aquela conversa que tem no Livro dos Espíritos, na questão 621, que a lei de Deus está inscrita na consciência? Isso é um diálogo que nós temos que ter cuidado e estudar bastante. Me apoio na fala do professor Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, por exemplo, no item 7 e no item 17, ele afirma que a ciência espírita não pode ser estudada ou compreendida de uma forma instantânea. É necessário um estudo sistematizado, metodizado, para a gente ir adquirindo conhecimento. Então eu estava dialogando com um amigo que vai fazer um estudo hoje na FEA, que disse para ele que nós espíritas cometemos alguns erros. Queremos usar os expedientes literalistas para dar uma explicação. Então tem determinados assuntos que pegar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e apresentar como verdade soberana é um equívoco. Porque aquela fala está dentro de um contexto. Mas a ideia, por exemplo, um princípio doutrinário, é todo um tratado que a gente vai encontrá-lo explicado em vários momentos
da codificação espírita e também no diálogo feito por Kardec com os espíritas, com os simpatizantes, num compêndio que é pouco conhecido no meio espírita, intitulado Revista Espírita. Então, só para dar um exemplo, o tema expiação e prova, ele é trabalhado em vários momentos no Espiritismo, sob o ponto de vista da codificação. Mas tem um texto que é um dos mais completos que está na Revista Espírita, que não foi publicado nos livros, porque Kardec pegou a ideia e trabalhou em outros contextos. Então, o que é expiação? Dialoga com o passado. E a prova? Dialoga com o futuro. Expiação e prova se confundem, porque toda expiação se torna uma prova, e toda prova se apresenta aspectos da expiação, porque o passado ele está plenamente conectado com o nosso momento atual, que nos prepara para o futuro. Então, numa visão, vou usar como semelhança alguns pontos da física. O presente não existe. Na verdade, o presente não existe. O passado é real e o futuro também. A partir do momento que você começa a vislumbrar o futuro e ele sugere vivência, experiência. Ah, mas e o presente? É o momento atual. Mas como eu posso falar sobre o momento atual se ele está numa dinâmica de alteração na velocidade acima da luz, que o Espiritismo apresenta como a velocidade do pensamento? Ela está para além da luz. Se a luz, 300.000 quilômetros por segundo, olha aí, ou estou arredondando, ou 300 milhões de metros por segundo, olha aí, a velocidade da luz. O pensamento está para além. Então, penso, o que eu pensei já virou passado. Compreenderam? Eu lanço uma ideia. Existe um delay, um tempo de retardo para essa fala chegar para você. Então, quando eu falo, você recebe no meu passado. Quando eu termino de falar, que vou formalizar uma nova frase, eu estou pensando no futuro, organizei a frase, ela já virou passado. Para Deus, tudo está harmonizado. O passado e o futuro se conjugam. Por isso há uma harmonia, que nós estamos caminhando para nos ajustar. Até o espírito puro, e aqui eu estou trazendo uma ilação do Carlos Alberto. Vocês não vão encontrar isso em obras que são sérias, seguras. É uma ilação que a doutrina espírita me permite. Espírito puro, ele trabalha além do nosso tempo, na velocidade do pensamento. Isso é uma dedução do Carlos Alberto, por favor, tomara que eu esteja errado, certo? Então, estude o assunto, é o que eu proponho. Ele está para além da velocidade do pensamento, quem sabe. Mas vamos lá. Então, as leis são eternas, imutáveis, mas isso porque sua vontade é eterna e constante, e o seu pensamento anima todas as coisas sem interrupção. Ai, que beleza! Então não para. Vamos para o nosso ambiente pessoal? Você desliga a sua mente para ela não decodificar pensamento? Eu estou tentando ser didático. Porque quem pensa é o espírito, não é a mente. A mente é um corpo, é uma estrutura. Portanto, você tem um corpo mental. Então, quem gera o pensamento é o espírito. A mente é espelho, então ela decodifica. Complicou. Não, calma. Calma. Vamos lá. O espelho não é para refletir? Ele não funciona assim? Pois bem, então nossa mente reflete pensamentos que vêm do semelhante e pensamentos
que são gerados pelo próprio espírito. Então, seu espírito gera um pensamento puro. Ele expressa sinceridade. É difícil explicar isso com palavras. Mas na hora que a mente vai decodificar, entra em cena um terceiro elemento chamado personalidade. Então a nossa persona, ela vai ajustar isso de acordo com os interesses. Aí a gente conspurca. Então quando se fala em adultério, recordam Jesus dizendo, não pequeis nem pelo pensamento? Isso está na passagem da mulher adúltera. Moisés não diz para a gente, não cobiçais as coisas do próximo? Não tem essa história lá nos 10 mandamentos? Então, a conversa é assim, em verdade vos digo, não é só o adultério externo, é o pensamento. Então, quando nos desviamos da lei divina, que é imutável, que está dentro de você, agimos assim por egoísmo e por orgulho. É o movimento da persona egocêntrica. Difícil? Não. Esse processo ele é uma máquina que não para de agir, de funcionar. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que sobre o ponto de vista relativo, você é um Deus. A Carlos Alberto agora é Inquisição. Não, calma. Você é o Senhor da sua vida. O Pai Criador, escutam bem, prestem atenção no que eu vou dizer. Deus está em toda parte, inclusive dentro de você. Então é como se eu quisesse dizer que você tem Deus e tem o homem dentro de ti. No estágio atual, o homem fala mais alto. No futuro, Deus será pleno. Porque ele, aliás, ele nem vai falar. Porque nós estaremos ajustados ao pensamento dele. Carlos Alberto, hoje está difícil. Não está não. Pense assim. Vamos refletir, para não ser redundante, porque eu vou usar a palavra pensamento. Se o pensamento divino cessa por um só instante, no caso do Criador, Deus, o universo seria como um relógio sem pêndulo. Vamos pensar. Como é que é um relógio sem pêndulo? Gente, eu gosto muito dessa matéria, porque eu já fui relojoeiro. Vocês não sabiam disso, hein? Pois é, eu consertava despertador. Aí eu comecei a aprender a mexer com carrilhão, aí acabou meu time, eu não pude prosseguir. Mas o carrilhão, para você consertá-lo, é uma arte. Você vai estar trabalhando com uma mecânica muito bem pensada. Então pensa qual que é a ideia do pêndulo. Ele é fundamental para que o relógio funcione, para que os ponteiros se movam. Sem fazer curso de relojoeiro, porque eu acho que nem tem mais espaço com os relógios eletrônicos, né? Olha aí que beleza, olha a quântica aí, olha a relatividade, como que ela repercute hoje com a tecnologia que utilizamos. Mas o que importa para a gente é o seguinte, sem o pensamento o relógio não funciona, é o pêndulo. Então o pêndulo também dá uma ideia de equilíbrio para o movimento. Força necessária, energia, para gerar calor. E o calor que faz a máquina funcionar. Complicou. Calma. O pensamento é energia eletromagnética. Essa é a energia que faz a máquina funcionar. O universo está equilibrado porque o pensamento de Deus está em toda parte, fazendo tudo funcionar. Inclusive, uma partícula desse pensamento tem reflexão dentro da nossa intimidade. Você abre os olhos, chegou o momento de despertar, é uma força divina. Daqui a pouco você levantou,
começou a dinâmica do dia a dia, é a força divina. E quando a gente reage, quando a gente responde a essa força, a gente se encanta, se motiva e a vida fica muito boa. Olha que beleza. Então não tem nada a ver com religião esse Deus que a gente está conversando. Não naquele aspecto da ortodoxia. Nós estamos falando de força, de faculdade da alma. E quanto mais aprimoramos, de acordo com a tarefa que realizamos, o pensamento divino vigora de uma forma perfeita, ajustada, harmônica. E nós temos níveis de consciência cada vez mais amplos e a felicidade, portanto, mais próxima. Atualmente a gente tem apenas alguns momentos de felicidade, muito poucos. Mas são valiosos porque motivam e alimentam e inspiram para prosseguir. Valorize e não fique encantado apenas, ou melhor, não fique preso apenas nas desilusões e nas dores. Porque elas, na verdade, são atritos da energia gerada. O pensamento gera um evento. Lembram que nós falamos outro dia? Então, tempo e espaço são eventos. Temos a energia que vai operar nessa dinâmica da evolução e nós podemos mudar muitas coisas. Podemos mudar o tempo e o espaço, mas a força da luz, a constância dela, não cabe nem querer tergiversar. Porque se fizermos assim, desculpem, eu estou dando uma interrompida porque eu estou acompanhando o pensamento do nosso coordenador. Ele está dizendo, querer impedir a luz é o mesmo que pecar contra o Espírito Santo. Poxa, vamos fundo. É o único pecado que não é perdoado. Vocês se recordam do Evangelho? O único pecado que não é perdoado é pecar contra o Espírito Santo. Que Espírito Santo que é esse? É a terceira da Trindade? Não, não. Isso foi ajuste ocasional, interpretativo, por ignorância. Lá quando versamos sobre a Trindade, lá no século IV. Vamos falar. Sua alma é pura, seu espírito é puro. O que é gerado por ele, em forma de pensamentos, com as intenções mais nobres, é a luz que está se fazendo. Você tentar impedir isso, seria o mesmo que matar, que tirar a vida. Pecar contra o Espírito Santo seria desajustar o que é essencial. Quando Jesus fala que não tem perdão, é porque existem leis que são inderrogáveis. A misericórdia oferece recursos para abrandar, para consolar, para nos auxiliar. Tanto que a prece é um elemento extremamente importante. Recordam quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu chamo vocês para abrir. Quando Kardec teoriza dizendo que, porque as leis são imutáveis, vale a prece? A ideia que vocês vão encontrar lá no texto, e que vale a pena vocês conferirem para ver se eu não estou adulterando, é a seguinte: a prece pode muito. Não que a gente vai mudar o movimento dos ponteiros do universo, mas há intervenção para ajustes, de sorte que daqui a algum tempo, o evento futuro vai se ajustar o sentimento, o pensamento ao movimento universal. Então é como se um evento pequenininho, ele não vai alterar um evento soberano do universo. E muito menos eu estou aqui desqualificando,
tirando a importância das nossas ações, menores que forem. Não, não. Vamos pensar em probabilidade. Que o próprio determinismo divino prevê. Ele prevê que a gente escolha e depois a gente ressignifique e faça uma nova escolha para ajustar. Então o pai sempre vai ficar feliz quando o filho pródigo voltar para casa. Compreenderam? É complexo falar desse assunto. Então pecar contra o Espírito Santo é impedir a manifestação legítima, genuína da alma. Depois a gente vai naturalmente se deparar com a dor. Até que você vai dizer assim: Senhor, faça-se em mim. João Batista dissera: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele quem? Jesus, Carlos Alberto, ele era... Não, peraí, calma. Não estou falando da irmandade, ele ser primo. Eu não estou falando de Jesus indivíduo. Não, não. Nós estamos interpretando um pouco mais dentro do que fora. É necessário que a luz se faça e que a minha persona reduza gradativamente para que amanhã eu possa entrar num estado de alma extremamente integrada com as forças universais. O bem vai irradiar naturalmente, sem esforço. A justiça, num simples olhar, não precisa de diálogo. A sabedoria, nós encontramos no olhar daquele que olha mais para dentro do que para fora. Você já prestou atenção na fisionomia de um homem sábio? Não estou falando pseudo-sábio, estou falando do homem de sabedoria. Aquele que um dia a gente teve a oportunidade de olhar nos olhos dele e encontrar irradiação de bondade. Palavras justas na hora devida. Exemplos num sorriso, numa expressão grave. Ternura nos momentos mais inusitados. Criatividade para mudar um ambiente. Com um simples caso. Com um comportamento augusto, nobre, de cortar uma batata, usar uma faca para traduzir a cebola num tempero. Como era prazeroso poder dividir a cozinha com essa alma culta, nobre. É a manifestação da alma que vai ganhando espaço e a personalidade egoística, orgulhosa, vaidosa, vai perdendo o espaço. Gente, minhas amigas, meus amigos, sinais dos tempos é complexo, mas é uma oportunidade extraordinária de poder dialogar com Kardec. Agora, fazendo interpretação dos tópicos. Parece desconectados? Se você pegar o texto geral e ler, estudando, agora com essa possibilidade de reflexão, eu não tenho dúvida que a marcha para estudar tantos tópicos será bem mais lenta. Embora numa velocidade extraordinária, porque você vai mergulhar mais ainda na sua intimidade. Pois é um papo muito legal com as leis da natureza que estão esculpidas dentro da sua própria intimidade. A definir Deus soberano, com as suas leis de amor, dando oportunidades para todos e que nós possamos compreendê-las, a posição que estamos, o encargo, a convivência, o lugar que tu está morando, enfim, que a gente pode se reconhecer e se sentir pertencente a esse universo divino. E nada melhor do que trazer o nosso professor das manhãs, o benfeitor Emmanuel,
Agradecemos, amigo espiritual, porque sem você o estudo que temos realizado em torno da obra kardeciana teria mais dificuldades. Emmanuel, então, junto conosco e do seu parceiro, sua alma querida, Francisco Cândido Xavier, e os colaboradores que não se revelaram, porque a gente acha que o texto é do Emmanuel, o médium foi o Chico. Olha, gente, quem sabe eu posso fazer uma ilação, não está escrito em livro nenhum, e hoje eu estou muito ousado a dizer que o médium não era só o Chico, foram vários médiuns que faziam parte dessa equipe, mas o Chico é que teve a tarefa de se apresentar diante das câmeras, dos olhos, não é verdade? E, por certo, com suas responsabilidades. Mas tinham outros médiuns, por certo. Para não dizer que o próprio Emmanuel era médium. Porque junto com o Emmanuel tinha outros espíritos. Quem sabe o Emmanuel era um entregador? Aliás, eu agora tenho elementos para afirmar isso, com data vênia ao nosso benfeitor Emmanuel. Porque foi ele mesmo quem disse para o Chico, sabiam? Vocês vão encontrar essa frase no livro Testemunhos de Chico Xavier, que foi organizado pela Sueli Caldas. Tem uma frase que Chico diz assim, que o nosso Emmanuel tem nos dito que ele é um pregador de cartazes anunciando a festa nos céus. Pregador de cartazes. Aí o Chico diz assim, se ele estava convidando para a festa, não é? Porque na verdade o entregador de cartaz não é nem quem formula o convite. Aí o Chico dizia assim, imagine eu. Aí ele conclui dizendo, me sinto um batráquio para esta festa. E ele fala de uma forma irreverente, é uma brincadeira, inclusive sugerindo que a gente reflita sobre a festa no céu, em que o sapo se faz presente entrando, não é? O teletransporte do sapo foi um violão. Não tem umas histórias assim? Aí ele conseguiu entrar na festa dos céus. O Chico se coloca como um batraque. E nós? Como que nós podemos nos inserir nessa festa? O certo é, fomos convidados. Quer ver? Vamos constatar isso? Emmanuel fala assim, teu lugar. Surgem lances obscuros na existência. Livro Alma e Coração. Nos quais aflições dispensáveis nos visitam. O espírito. No pressuposto de que nos achamos fora do plano que nos é próprio. Quiséramos impensadamente exercer a função de outrem e, ao mesmo tempo, solicitar que outrem se encarregue da nossa. Isso, porém, seria tumultuar a ordem divina. Não ignoramos que os emissários do Senhor nos conhecem de sobra aptidões e recursos. Assim como ocorre aos engenheiros responsáveis por edificação determinada, que não instalariam um cimento em lugar do vidro. E os organizadores da vida não nos designariam posição estranha às nossas possibilidades de rendimento maior na construção do reino de Deus. Dentro do assunto, não nos será lícito esquecer que a promoção é ocorrência natural e eleva-nos de nível, mas a promoção realmente aparece tão só quando nos melhoramos, conquistando degraus acima. Meu Deus! É quando nos melhoramos que a promoção aparece. A rigor, porém, urge reconhecer
que nos achamos agora, viu, pessoal? No presente momento, precisamente no ponto e no posto em que nos é possível produzir mais e melhor. Mais e melhor. Este é o posto. E é o posto preciso. É um ponto no universo único. Não existem dois pontos no universo. Este é o ponto. A certeza disso nos fortalece. A noção de responsabilidade. Porquanto, cientes de que a eterna sabedoria nos permitiu desempenhar os encargos pelos quais respondemos perante os outros, podemos centralizar a atenção e força onde estivermos para doar o máximo de nós mesmos na máquina social de que somos peças. Meu Deus! Professor, eu não sei se essa lição me deixa mais responsável, mais atento, ou fico constrangido, professor. Bom, mas o que me consola é que a sabedoria, conforme o senhor está dizendo, nos permitiu desempenhar. Então vamos lá, pode prosseguir, professor, eu só queria fazer essa parte. Quando te ocorrer o pensamento de que deverias ocupar outro ângulo, agora ele está falando de ângulo, antes ele falou do ponto, outro ângulo no campo de atividade terrestre, serena o coração e continua fiel aos deveres que as circunstâncias te preceituem, conhecendo que, em cada dia, estamos na posição em que a bondade de Deus conta conosco para o bem geral. Ô professor, só um minutinho. Agora eu fiquei mais confiante. Então significa que a bondade de Deus conta comigo? Mas eu sou tão pequenininho. Calma, vamos prosseguir. A mensagem ainda vai explicar mais. Desse modo, para que as tuas horas te enriqueçam de paz e eficiência, não é só paz, é paz e eficiência. No setor de ação que te cabe na obra do Senhor, observem aí, a obra não é sua, a obra é do Senhor. Não entendi. Calma, a gente chega lá. Se trazes a consciência tranquila no desempenho das próprias obrigações, é forçoso te capacites de que és hoje o que és, e te vês como te vês, no quadro em que te movimentas, na apresentação com que te singularizas, porque é justamente como és, com quem estás, no lugar em que te situas e claramente como te encontras, que o Senhor necessita de ti. Eu acho que agora eu entendi. Mas eu gostaria só de uma explicação. Dentro do que o senhor falou, um pouco antes, eu fiquei confuso. O que significa? É forçoso te capacites de que és hoje. O que és? Bom, então vamos com calma. Dá para a gente entender isso. Todas as manhãs nós temos aprendido em filosofia espírita
que nós precisamos de conhecer a nós mesmos, para dominar e transformar a nós mesmos. Nós somos resultados de um processo evolutivo. Então nós estamos, hoje, numa condição que favorece para que a gente trabalhe agora. E nós temos que aceitar isto com gratidão e com muita alegria. Então, és hoje o que és. Não pode ser o que não és. Ou melhor, você é hoje a sua própria conquista, tua própria experiência. Você não é ainda o que vislumbra, o que desejas. Compreenderam? E muito menos você é o que o outro é. Você é o que você é. Não tem como mudar isso. Então entra o diálogo com a aceitação. E te vês como te vês. O que significa? Que você enxerga você dessa maneira. O que não necessariamente seja ideal. Então, se você quer ver com mais condições, você precisa se preparar para isso. A vida nos ajuda. Eu vou esclarecer. Então, quando alguém reclama do seu comportamento, pode ser que ali tenha uma notícia importante, que você precisa de rever conceitos. Ah, você é muito exagerado. Que isso? Eu não sou. Será que a pessoa não está falando a verdade? Que nós temos uma capacidade de aumentar as coisas maior que elas são? Já observaram discursos assim, eu faço, eu posso, eu mando, eu... Geralmente, quando esse indivíduo é desautorizado, da mesma forma que ele foi no extremo se colocando como Deus, ele tem a mesma capacidade de se colocar no último do lugar, se sentindo a vítima e reclamando da sociedade que está sendo desautorizado, sem justiça. Então, Deus e vítima são os extremos. Então a vida está nos ajudando para que a gente se veja. Mas ainda eu vejo assim, o que significa que amanhã eu verei diferente. E é dentro do quadro em que te movimentas e na apresentação com que te singularizas. Então, nós nos apresentamos de uma forma singular, não existe dois clone de você. Então, o que você faz tem um colorido chamado você. É isso que te singulariza no universo. Porque é justamente como és, com quem estás, no lugar em que te situas, e claramente como te encontras, que o Senhor necessita de ti. Portanto, é assim. É assim que nós vamos crescer. É como somos. É se aceitando. Comece a valorizar a você mesmo. Comece a dar importância para as suas tarefas. Comece a valorizar a oportunidade de estar casado ou de não estar casado, de ser filho, de ser irmão, de ser sobrinho, de ser vizinho. Ou seja, a profissão que você existe, que você pratica, a oportunidade de conviver, tudo está certo. E é assim que o Senhor conta conosco. Portanto, Senhor, muito obrigado. Eu só tenho que te agradecer, pois o teu lugar, o meu lugar, ninguém pode ocupar. O lugar do outro, ninguém ocupa. O indivíduo na empresa pode ser promovido. O outro pode perder a oportunidade. Nós temos que entender que são posições e encargos transitórios que exercemos na vida. Quantos casos, para encerrar, de pessoas
que viveram uma vida inteira ocupando um encargo numa empresa, aí foi ascendendo, chegou em determinada posição. Isso a gente viveu muito nos anos 80, 90, quando as empresas passaram por reformulações, na época se chamava, por exemplo, reengenharia, coisas assim. Aí o indivíduo era retirado de um encargo, posicionado em outro, obviamente com a lei garantindo o mesmo salário, mas só de ter sido retirado dele o encargo, quantas histórias conhecemos de indivíduos que tiveram problemas cardíacos? Outros entraram em depressão, porque não aceitaram as mudanças da vida. Aí eu brinco contando a história do patrão que no escritório fala para a secretária: ó, a partir de amanhã a sua mesa vai mudar de posição. Mas, doutor, quase morre. Porque tem 5 anos que a posição da mesa é aquela virada para a parede. E hoje a mesa dela está virada, a cadeira virada para a janela. Mas ela está condicionada a olhar para a parede. Então nós temos muita dificuldade de mudanças. Então compreendamos, para encerrar, que toda mudança, toda crise, por exemplo, que nos visita, é oportunidade para renovação. Então observemos e valorizemos a posição, as pessoas, o cargo. Aonde estamos? Pois o objetivo principal é que a gente se encontre consigo mesmo, para que o lugar principal da nossa vida seja o do coração. Desculpem, o assunto foi complexo, nós estendemos um pouco, mas tentamos traduzir essa mensagem para o seu coração de uma maneira que possa ser mais eficiente no trato do seu dia a dia. Gênesis no lar, Evangelho no coração nas manhãs. Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos nos auxiliem e que as nossas preces, vibrações também envolvam aos sofredores, aos familiares, que a gente possa juntos, de alma e coração, nos irmanarmos nessa causa da divulgação do Evangelho em espírito e verdade, nas ações, nos exemplos do dia a dia. Assim, minhas amigas, meus irmãos, nós vamos encerrar o tema O Teu Lugar, o encontro de hoje, desejando que todos tenham um dia de muitas bênçãos, de muitas oportunidades, e que a gente possa sempre se lembrar que o lugar sagrado é o do coração. Não esqueçamos disso. Valeu, pessoal. Até a próxima.